Escreve aqui pra mim se você tem consciência de que tem algum aspecto que você tem que curar da sua mãe em você. Por mais que você ame a sua mãe, por mais que você tenha perdoado, por mais que você esteja resolvida, mas eu quero saber quantas pessoas aqui têm consciência que precisam curar algum aspecto da mãe dentro de si. Então, quem não tem nada para curar da mãe, escreve não. Quem tem qualquer coisa para curar ainda da mãe, escreva sim para mim, só para eu entender com quem eu tô falando. Então, sim, se você tem um aspecto para curar da mãe, e não se você acha que não tem nada para curar da sua mãe. Lembrando que esse não é um julgamento para sua mãe, as mães são maravilhosas, são perfeitas, são as mães que a gente escolheu. Mas as nossas percepções de útero, de infância, elas, de alguma forma, às vezes deixaram feridas, né? Então, sim, bastante gente. Todo mundo tem aí para cuidar a mãe. Então, vai escrevendo aí. Assim eu vou vendo quem tem que curar. E também o Instagram vai avisando o pessoal que eu tô entrando. Faz muito, muito tempo que eu não faço live. E aí, às vezes o algoritmo não avisa. Ó, estilo Lefer, não conheci minha mãe, eu fui adotada pelos meus tios e cresci achando que era filha legítima deles. Nossa, então fica aí que vai ser muito bom pra você, tá? A gente vai falar de tudo isso, ó. Então eu tô vendo que todo mundo aí tem coisas pra curar com a mãe. Eu também. A gente sempre tem, sempre tem. Apesar de que eu já trabalhei muito, mas vira e mexe a gente vê uma crencinha para trabalhar. Então, gente, a ideia de fazer essa live é a seguinte. Qual foi a pergunta para quem está chegando? Carolzinha, a pergunta é assim, escreve sim ou não. Sim, se você tem alguma questão para trabalhar com a sua mãe. Ainda que a sua mãe seja maravilhosa, mas se você sente que tem alguma percepção, alguma coisa que você precisa trabalhar na sua nessa relação com a sua mãe. E não, se você acha que não tem nada para perguntar, tá? Então, bem-vindos aos que estão chegando, ao Elcio sim. Todo mundo dizendo sim. Que bom. Então, sejam bem-vindos. A ideia dessa live, pessoal, na verdade, o Fê também. Então, assim, eu acho que vocês vão ter muitos insights. É um trio de lives que eu tô fazendo, tá bom? Para quem tá falando que a mãezinha já faleceu, tudo bem, mas mesmo assim a gente tem percepções internas, marcas que ficaram nas nossas crianças, né? Então, por mais que a sua mãe já tenha feito a passagem, ela ainda tá viva dentro de você e as percepções da infância que estão governando, né, a sua vida hoje estão vivas. Então, é muito bom trabalhar, tá bom? Sim, se você tem uma questão para trabalhar, muito bem. E vamos lá. E a ideia é isso aqui, ó, gente. É para quem realmente quer olhar para dentro, tá? Então, a ideia é um trio de lives que começa hoje. Amanhã vai ter mais uma, amanhã é quarta, e quinta-feira vai ter outra. O nome da live de hoje é Cure Sua Mãe, Cure Sua Vida. O nome da live de amanhã é Cure o Seu Pai, Cure a Sua Vida. E o nome da live de quinta-feira é Cure Sua Relação com Deus, Cure Sua Vida. Porque essa é a trindade original, é a trindade de onde viemos. Viemos do Criador, né? E aí ele cedeu a nossa guarda para esse casal que te trouxe ao mundo e que você chama de mãe e de pai. E aí tem todos os emaranhados, ainda quem tem um pai de criação, um pai adotivo, uma mãe, então ainda tem dois pais, duas mães e muitas coisas para trabalhar. Por que a gente começa pela mãe? A gente vai entender hoje que a mãe é a primeira referência. A segunda é o pai. E depois, quando a gente já limpou isso, é importante a gente limpar a terceira,
que na verdade é a primeira. A gente considera a terceira, porque olhando de baixo para cima, o primeiro que você tem contato é a mãe, depois o pai, depois que você pensa em Deus. Mas a verdade é que a terceira é a primeira, né? É de onde você veio. E todo o desenvolvimento humano é você chegar à conclusão que você deve integrar esse feminino e esse masculino em você, deve perdoar o que há para ser perdoado dos seus pais, ressignificar o que estiver de ser ressignificado, para aí então você poder, como Jung dizia, matar seus pais, né? Que não significa matar no sentido de morrer, mas matar essa necessidade de receber deles, porque então você tem a maturidade para se conectar com o verdadeiro pai e mãe, que é Deus, e assim você consegue obter todas as faltas através dessa fonte divina. Mas isso não é um exercício só filosófico, onde eu vou falar, olha, esquece sua mãe e seu pai e agora recebe tudo de Deus, porque seu sistema não aceita, você vai ter que entender muitas coisas para isso, né? Então hoje a gente vai falar de mãe, eu quero falar como a sua mãe, o que a sua mãe tem a ver com a sua falta de abundância, o que a sua mãe tem a ver com seus relacionamentos frustrados, o que a sua mãe tem a ver com a sua sensação de menos-valia, de solidão, o que a sua mãe tem a ver com a falta da expressão genuína, com a sua incapacidade de comunicar a verdade do seu coração, o que a sua mãe tem a ver com o seu desalinhamento com o teu propósito, ou com a sua incapacidade de expressar o seu propósito se você já conhece e não consegue realizar. O que a mãe tem a ver com isso, tá? Quanta gente querida que eu não vejo faz tempo, minha amiga Tati Seneviva, maravilhosa, Ateliê Gicodari, Melzinha, linda, que tá na nossa revolução, Dindi Ateliê, querida, muita gente legal aqui, gostoso. Então, o que a mãe tem a ver com isso tudo? Preparei uma aulinha aqui, vou começar pelo meu roteirinho do começo, só para não me perder. Então, como a maioria já sabe, mas eu vou começar aqui do começo porque eu sei que tem muita gente nova, né? Mas se você não é novo, vale a pena ouvir de novo e com certeza algumas coisas aí vão fazer você refletir sobre a sua vida. A mãe, por que a gente diz que ela é a sua primeira fonte de abundância? Primeiro vamos entender o que é abundância, né? Abundância não é ter dinheiro. Abundância é você ter mais do que o que você precisa, mais que o suficiente de recursos para todas as suas necessidades vitais, né? E o que são as necessidades vitais? Escreve para mim quais são as três, alguém saberia dizer quais são as três grandes necessidades do ser humano? Aquilo que sem isso você não vive? Você sabe me dizer? Escrevam aí, vamos ver. Tem três coisas que sem elas nós não podemos viver. A gente até sobrevive, mas sobreviver não é viver. Se eu tô falando em sobrevivência, eu não posso falar de abundância. Se eu tô falando em sobrevivência, eu tô falando de escassez, né? Quem sobrevive é escasso. Abundante é quem vive, que tem mais que o suficiente para suprir todas as necessidades. Mas então, quais são as verdadeiras necessidades? O resto é desdobramento, mas tem três necessidades que se você não tiver supridas, você tá na sobrevivência, tá? Muito bom. Proteção, amor, nutrição, como vocês estão bons e afiados. Proteção, nutrição e amor. Respirar é uma necessidade? Claro que é. Mas respirar é uma necessidade fisiológica do corpo, de qualquer animal, né? Então, realmente, se eu parar de respirar, se eu tirar o oxigênio, a pessoa em pouco tempo morre. Mas eu tô falando dessas necessidades que, caso não sejam supridas, você não vai necessariamente morrer, mas você vai entrar num estado de sofrência, de sobrevivência e sofrimento, né? Então seria nutrição, a falta de nutrição. Uma pessoa não vai necessariamente morrer a curto prazo por falta de nutrição.
ela vai ficar deficiente, ela vai ficar fraca, né? Então, a falta de nutrição, a falta de amor também. Você não vai morrer, mas com o tempo você pode morrer de tristeza, de depressão, você pode sucumbir. E a proteção. Então, essas são as necessidades básicas para que uma pessoa sobreviva aqui, né? E se essas necessidades não estão completamente supridas, então não tem como ter abundância. Você concorda? Porque abundância é vida, é ter mais. Olha o oxigênio, alguém falou aí de respirar. A natureza ela é tão abundante que a gente tem mais oxigênio do que a gente precisa, né? A gente tem muita água, muitas terras, muitos frutos, apesar da bagunça, da destruição e da má distribuição, a natureza é abundante. Eu sempre brinco, né, que se você olhar para um pé de uma árvore frutífera saudável, você tem um pé de manga na sua casa e sua casa tem 5 pessoas, o pé não dá 5 mangas, um para cada um. Né? Isso seria só suprir as necessidades. O pé é abundante, ele dá mais do que você precisa. Tem manga para vender, tem manga para fazer geleia, tem manga para dar para os vizinhos, né? A natureza é abundante, olha para ela. Então, é dessa abundância que eu tô falando. Por que que a mãe é olha aqui, olha, presta atenção nisso. A forma como você recebeu ou deixou de receber o amor, a proteção ou a nutrição da sua mãe, que é a sua primeira fonte centro nessa existência, vai governar a forma como você identifica a abundância na vida. Porque a vida é a natureza. A natureza é sempre abundante com todos. Por que que uns recebem e outros não? Se tem ar para todo mundo, né? Por que que uns estão com dificuldade de respirar e outros respiram livremente? Se tem alimento para todo mundo, e eu garanto que tem, por que que uns estão passando fome na África e em alguns outros lugares e outros têm e estão jogando fora? Se tem recurso para todos, porque uns estão escassos e outros estão abundantes. E claro que você vai falar culpa do governo, culpa das injustiças, culpa dos bilionários, né? Eu até vi hoje uma notícia hoje muito engraçada, que aquela cantora, como que chama? Aquela cantora linda, mas que é horrorosa, Anitta, veio querer fazer uma lei, né? Falando que os ricos são o câncer do mundo. Ou seja, gente, uma série de distorções. Tudo isso tem a ver com as suas percepções. A forma como você recebeu da sua mãe é a forma como você vai identificar a abundância na sua vida, tá? Então, vamos falar desses 3 pilares para a gente começar e vamos entender como isso está refletindo. E aqui eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que a abundância, então, não é dinheiro. A abundância são todas as variações desses 3 pilares: amor, nutrição e proteção. Tá? Carol, na verdade, a forma que eu entendi ou senti, a forma que eu entendi ou senti que a minha mãe fez, ela pode ter feito de tudo, mas eu posso não ter visto exato ateliê mágico Dária, isso? É exatamente isso. A questão não é necessariamente o fato, mas sim a sua percepção, tá? E daqui a pouco a gente vai entender os níveis de percepção e aí vocês vão ver que a coisa é muito mais profunda, tá? É muito profunda. Então vamos lá. A primeira fonte que te supre, né? Quando você não pode ainda ir, por isso que vem a constelação familiar e outras modalidades e falam que mãe tem a ver com o dinheiro. Claro, olha essa analogia. Quando você é adulto, qual é a moeda de troca que vai proporcionar para você a abundância da vida, a estrutura da vida? Qual é a moeda que vai proporcionar para você, né? Qual é a energia, melhor que moeda, qual é a energia que vai suprir para você o amor, no sentido de proporcionar boas relações, a nutrição, no sentido de como você se nutre mesmo fisicamente, e a proteção,
né? No sentido de estrutura, de suporte, de casa, de proteção mesmo. É o dinheiro. Então, dinheiro é uma energia. Mas a primeira vez que essa energia foi ofertada para você, quando você ainda não poderia fazer dinheiro, buscar dinheiro, essa energia veio da sua mãe. Então, essa percepção que você tem que pegar. E que se não foi uma boa percepção, é isso que eu quero que vocês entendam, tudo tem cura, né? Não é porque a sua mãe, porque você não sentiu a abundância, porque você não teve mãe, que você não vai ser uma pessoa abundante. Não. A diferença é que você vai ter que parar, entender, voltar lá atrás, curar esse aspecto, para aí sim você destravar a abundância. Então é maravilhoso. Essa boa notícia que eu tô trazendo para você, que quem não se sente abundante, e eu tô falando abundante financeiramente, abundante de relacionamentos, abundante de saúde, abundante de clientes para o negócio, abundante de criatividade, abundante de tudo, né? Não tem problema, é só você parar, entender da onde vem essa percepção, para que tá te servindo e mudar, tá? E aí você vai ver que magicamente a abundância vai sendo aberta, os circuitos vão sendo abertos, vão sendo liberados para você. E na verdade não é mágica, é simplesmente uma mudança de percepção, porque ela sempre esteve aí, né? Sempre esteve aí, o ar nunca faltou, as oportunidades nunca faltaram. Então, muitas pessoas olham para as pessoas que têm sucesso e falam: nossa, como ele tem sorte. Mas as oportunidades, elas aparecem para todo mundo. A diferença é que uns identificam porque estão trabalhados na abundância e outros não identificam porque estão trabalhados na escassez, né? Para você identificar uma oportunidade e fazer acontecer, você precisa de uma coisa muito importante também, chamada criatividade. Então a oportunidade chega, se você não é um ser criativo, se você está completamente limitado, né, achando que você não tem poder pessoal, com a autoestima baixa, ou se sentindo incapaz de fazer, achando que isso é um sonho distante porque você se sente escasso, então essa mesma oportunidade que veio para você, ela veio generosamente da vida para você, mas você não vai pegar. Agora o outro que tem poder pessoal, que se sente com uma autoestima boa, elevada, que se sente cheio de poder, de criatividade, de energia disponível, ele pega essa mesma oportunidade e faz a coisa acontecer. Então não é sorte, não é oportunidade, é como você percebe, né? Então a chave não é trabalhar, não é fazer trabalho espiritual, não é achar que você tem sorte ou azar, não é fazer simpatia. O negócio é autoconhecimento, é olhar para dentro e entender aonde bloqueou e mudar, né? E aí eu vejo hoje muitas pessoas, muitas mesmo, buscando a espiritualidade porque querem curar vários aspectos da vida, mas a espiritualidade também está distorcida, né? Então tem muitas pessoas hoje que vão buscar coisas galácticas, falar com seres de outras dimensões, vão estudar coisas eruditas, maravilhosas, geometria sagrada, Merkaba, viagem astral, usam substâncias, vão pro Daime. Eu não sou nada contra essas coisas, já usei tudo e faço uso de várias ferramentas. Mas a questão é, não adianta você acessar os seres do quinto plano, do quarto, os galácticos, os lunáticos, se você não curou pai e mãe dentro de você. O que adianta você acessar ferramentas galácticas, trabalhar com energia, destravar isso, destravar aquilo, se você ainda não sabe curar as suas relações com as primeiras percepções que você teve? Isso se torna até perigoso. Eu vejo muitas pessoas se perdendo na espiritualidade, porque assim, ativa a Kundalini e não sabe o que fazer com isso. Por quê? Porque não tem a parte das emoções e do feminino e masculino bem resolvidos, depois fica perdido, porque é uma energia forte. Outros vão para várias modalidades, abrem, expandem e depois não sabem como endereçar isso, porque não resolveram a base. Então, vamos parar de buscar soluções mágicas na vida e vamos entender que o mais simples e o mais acessível é o autoconhecimento, né? O DNA básico
Como mudar? Claro, o DNA básico ensina como mudar as crenças de escassez. Básico, avançado, digno. O Theta Healing trabalha em cima disso. É por isso que as pessoas veem o Theta Healing como mágica, porque começam a fazer e começam a sentir a vida mudando. Porque não tem mágica, é conhecimento. Né? Aqui para quem perguntou, Estúdio Lefebvre, quem perguntou do DNA básico, tá? Vamos lá, gente. Então, reflita aí. Como você acha que a sua mãe te amou? Eu não quero um julgamento, quero que você feche seus olhos agora. Quero que você feche seus olhos agora 1 minuto e se faça essas perguntas. Coloca a mão no seu coração, de olhos fechados. Eu vou... toma esse tempo para você, são 2 minutos, tá? Toma esse tempo para você. Eu vou te provocar com algumas perguntas e você... perceba só as respostas que estão no coração. E quando você responder, não se sinta cruel, não se sinta ingrato, não se sinta injusto. Aqui a gente não está julgando a nossa mãe. Eu quero só saber como a sua criança recebeu. Naquele nível de consciência, naquela tenra idade. Muitas vezes a criança não tinha maturidade para entender os porquês, não tinha psicologia, não tinha maturidade, não tinha como saber. Então o que ficou foi uma percepção. Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração agora e responda para você mesmo. Você recebeu do jeito que você gostaria, da sua forma idealizada? Qual é o tipo de amor profundo, materno, incondicional que você gostaria de ter recebido desde que você nasceu? Você sente que você foi amado do jeito que a sua criança precisava? Sem julgamento. Você conseguiu receber no seu coração, nas suas células, o amor total e pleno do jeito que você precisava, do jeito que você gostaria? Responda isso para você. Responda para você mesmo. Continua com a mão no seu coração, se conecta com aquela criança. Pergunta se a sua criança recebeu a nutrição adequada, da forma mais elevada. O que é uma nutrição adequada? Dentro do útero da sua mãe, você estava sendo bem nutrido? A sua mãe estava completamente disponível para você? Ela estava fazendo a alimentação correta? Ela estava te nutrindo emocionalmente? Ela estava pronta para a maternidade naquele momento, completamente 100% disponível? Ela estava saudável, com o corpo saudável, a mente dela, as emoções dela estavam saudáveis? Será que essa nutrição chegou íntegra para você no útero? Sem toxicidades? E se chegou, ótimo. Muitas mães se prepararam para isso e nutriram, e maravilhoso. Outras não puderam. E quando você nasceu? Você foi devidamente amamentado? Você pôde mamar no seio da sua mãe? Até quando? Isso foi tirado de você? Isso foi dado à vontade, livre demanda? Nos momentos da lactação, a sua mãe estava 100% disponível para você, te amamentando e olhando nos seus olhinhos? Isso também faz diferença, não é só a lactação, é o vínculo, é a disponibilidade energética. E percebam, a vida das mães às vezes é muito dura, ela tem preocupações, ela tem outros filhos para criar, então não é um julgamento, é sobre como a criança recebeu o que a criança precisava na forma ideal.
E agora eu quero que você se pergunte se a sua criança se sentiu completamente protegida pela sua mãe. Dentro do útero, você estava protegida? Ou a sua mãe estava vulnerável? Porque se a sua mãe estava vulnerável na gestação, se a sua mãe estava com algum tipo de desafio, talvez você dentro do útero não tenha se sentido tão protegido porque essa mãe estava vulnerável. Talvez ela pudesse estar doente ou passando por um momento difícil. Então, você se sentiu completamente protegido no útero? Quando você nasceu, sua mãe te deu toda a proteção? Havia uma estrutura? Sua mãe estava forte para te receber? Ou será que ela era uma mamãe de primeira viagem, ou ela estava assustada, ou ela pode ter tido uma depressão pós-parto, ou ela estava com algum problema e talvez você não tenha se sentido tão protegido por essa mãe. Ainda que outras pessoas tenham ajudado, mas esse vínculo com a sua mãe, que o bebezinho quando nasce ele nem sabe que está separado da mãe, houve essa proteção da mãe? E na primeira infância? Quando você ia para a escola, quando você tinha seus desafios, a sua mãe te protegia, ela acreditava em você, ela se preocupava, ela te ouvia, ela te via, ela estava disponível? Você sentiu completamente essa proteção? E quando você já estava comendo, a sua mãe se preocupava com a sua rotina, com o tipo de nutrientes que te oferecia? Ela te nutria, ela cozinhava para você, ela te dava comida, ela te acompanhava nas refeições. Vai indo lá para a adolescência. Ela acreditava em você, ela te validava. Você se sentia importante para ela o tempo todo? Você sentia que poderia contar com a sua mãe o tempo todo? Ela era paciente, ela era amorosa, ela falava com você sem te julgar. Se você estiver pleno em todas essas fases que eu falei, com certeza a sua vida vai muito bem, em todos os aspectos. A não ser que você tenha presenciado um relacionamento difícil dela com seu pai. Mas vocês percebem que em algum estágio, essas mães, de alguma forma, a gente não recebeu ou a proteção, ou o amor, ou a nutrição? Faz sentido isso para vocês? Que não tem nada a ver com a mãe ter sido boa ou má? É que não dá para dar tudo sempre, faz parte da vida. E agora o que eu quero que vocês entendam é que essa mãe, do jeitinho que foi, presente ou ausente, é a mãe perfeita que a sua alma escolheu aqui nessa existência. Porque presta atenção nisso, a gente vai entender melhor. Estes desafios da sua mãe, que criaram essas feridas e que trouxeram esses impedimentos na sua vida que estão acontecendo hoje, são os desafios que a sua alma criou para você. Porque no momento que você superar este tipo de desafio, é onde você vai encontrar a sua potência. É onde você vai se conectar com o seu propósito e poder vivê-lo plenamente. São os obstáculos, são as provas que você, enquanto alma, criou para você nessa vida, para que você se alinhasse e cumprisse o que você veio fazer aqui. Essa mãe é a primeira fonte e a primeira mestra. Às vezes de uma forma leve e graciosa, e às vezes de uma forma dolorida. E de acordo com essa falta ou excesso de amor, proteção e nutrição, nós vamos modulando a nossa personalidade, a nossa autoestima, a nossa consciência do poder pessoal ou ausência de consciência de poder.
E se você não tem uma autoestima bem formada, fica impossível você expressar nessa vida a verdade do seu coração, a verdade da sua alma e o seu propósito. Porque você sempre vai ter medo da expressão. Então eu separei aqui, né? Eu separei aqui alguns tipos de mães e eu quero que você escreva. Não precisa escrever, não escreva. Sua mãe pode estar assistindo, não escreva, mas eu quero que você perceba no seu coração qual é o tipo da sua mãe que eu tô colocando aqui. E a gente vai entender como que cada tipo de mãe, né? Isso aqui, gente, na verdade, tem todo o meu estudo com os meus pacientes, com a técnica Theta Healing, mas isso que eu tô colocando aqui é uma percepção minha, tá? É alguma coisa que eu quis escrever, então não é um método, tá? Faz parte de um método que eu tô criando. Então, eu vou falar os tipos de mães e a gente vai entender como que essas mães estão travando a nossa expressão nessa vida. Quando eu falo da nossa expressão, eu não estou falando só da capacidade de falar em público, de articular palavras. Expressão da sua verdade é realmente você fazer aquilo que você veio fazer. É comunicar o que a sua alma quer comunicar. Quando eu falo de expressão da sua verdade, eu estou falando de você expressar nesse mundo o seu perfume, o seu brilho, né? É você poder brilhar no palco da vida com tudo aquilo que você trouxe, que é único seu, que é a sua essência, que é feita por uma resultante de milhares de ancestrais, de uma genética única, né? Você tem uma impressão digital única, você tem uma íris única, você é único na criação. Você nasceu no dia que o Criador escolheu que a Terra não podia mais existir sem você. Isso quer dizer que você veio fazer uma coisa importante aqui. E quantas pessoas estão nascendo e estão passando pela vida sem entenderem que elas vieram fazer uma coisa importante aqui? Elas não vieram só passear, elas não vieram só sobreviver. Você não veio só sobreviver. Você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Você está aqui porque você veio comunicar alguma coisa importante. E você precisa brilhar no palco da vida, senão você vai precisar ficar voltando. A sua alma quer, ela precisa se realizar. Gente, toda a depressão que tem no mundo hoje é uma dor profunda de alma, que acaba desbalanceando a química. Mas começa na alma, de uma profunda desconexão, porque você teve que calar a sua verdade. E vamos entender por que a gente cala a verdade. Vamos entender esses perfis de mãe que eu tracei, tá bom? E por favor, se a sua mãe for num perfil que eu não tracei aqui, conta pra mim. Pode ser que eu tenha deixado passar, tá? Então, a pergunta é: o que acontece quando eu não curo a mãe dentro de mim? Entendendo aqui, gente, que quando eu falo de curar a mãe, eu tô falando de curar esses aspectos que estão disfuncionais na minha vida, governando a minha vida hoje, tá? Curar a mãe passa por duas coisas. Ou é ressignificar percepções distorcidas, porque naquele momento, naquele contexto, você não tinha maturidade para entender realmente o que aconteceu e você ficou com uma percepção distorcida. Ou seja, muitas vezes a sua mãe te deu amor, mas te deu amor do jeito que ela sabia e não do jeito que você sabia receber. Então não é que você não tenha recebido, mas você não identificou, né? Você estava esperando de outro jeito. Então, ressignificar as percepções distorcidas. E o outro ponto é perdoar fatos realmente que traumatizaram a sua criança. Às vezes sim, as mães cometeram equívocos, cometeram erros e muitas vezes cometeram crueldade, né? Porque muitas pessoas não estão prontas para a maternidade. Então, ou a gente tem que ressignificar percepções, ou a gente vai ter que perdoar essas coisas.
Olha o que eu escrevi aqui. Não expressar a sua verdade, vir ao mundo e não cumprir o seu propósito, não expressar a sua verdade, é uma forma de paralisia. É uma forma de tá falhando ou é só para Renata? Alguém pode me dar um toque aqui se tá falhando? Se é a minha internet ou se é a da Renata? Vocês estão me ouvindo bem ou tá falhando, pessoal? Alguém pode me dizer? Só pra gente ver aqui com a Renata. Só a Renata? Vocês estão ouvindo bem? Então tá. Renata, vê se você consegue mudar de internet, tá? Então assim, ó. Eu tenho estudado muito sobre os traumas, né? E é claro que o trauma, gente, ele não precisa, na minha percepção, o trauma, ele não é só uma coisa assim muito dramática ou uma coisa que você tenha consciência. Qualquer coisa que tenha colocado a sua criança num estado de sobrevivência, de medo de perder a sobrevivência, gerou nela uma forma de estresse, de trauma. Só que até os 3 anos, a nossa mente ela é tão maravilhosa que para proteger e a gente conseguir mover adiante, ela esconde muitas coisas, né? Isso, o trauma ele é igual uma cicatriz. Eu acho que ele é mais, é igual uma cicatriz, mas acho que ele é uma ferida que está aberta. É uma ferida que está aberta, porque a cicatriz às vezes ela já, né, fechou. O trauma ele é uma ferida aberta e que dói muito. Então, como dói muito, a pessoa ou vai ficar paralisada para não doer mais, né? Ou vai fugir para evitar que machuque mais, ou vai lutar para tirar aquilo da frente. Então, um trauma, ele te coloca numa resposta, né? O estresse pós-traumático, ele pode vir com uma resposta de fuga, luta ou paralisia, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu falar para vocês os tipos de... que vocês, quando uma criança sente que ela corre risco de perder um desses 3 pilares que a gente falou de sobrevivência, amor, porque o amor para a alma é a morte. Uma criança que não tem amor, ela se sente separada de tudo. Então isso para ela, para a alma é uma dor de morte, falta de amor. Então quando uma criança tem medo de perder amor, tem medo de perder proteção, ficar vulnerável, porque isso traz risco, e tem medo de perder a nutrição, porque isso também traz risco, ou seja, os 3 pilares que te põem na sobrevivência, tudo isso gira nela um trauma. E que às vezes é escondido dentro da mente, ela nem lembra, ela nem sabe, passa uma vida inteira sem estar consciente desse trauma. E aí ela vai vivendo uma forma de estresse pós-traumático. Então, não se conectar ao seu propósito é uma forma de estresse pós-traumático. Porque o impulso da sua vida, o impulso da sua alma aqui é expressar a sua verdade, é fazer o que você veio fazer, é pegar todas as suas habilidades, as suas vocações, as suas paixões e a sua criatividade, tudo isso que é atributo divino, e expressar para o mundo e mudar e impactar essa coletividade nesse reles momento, nesse curto espaço de tempo que é a sua vidinha aqui na 3D. Então, o impulso para você realizar o seu propósito aqui é muito grande. É um impulso de alma, é uma energia que está te levando para isso. O projeto da sua alma escolheu esses pais, esse espaço, esse tempo, essa genética, porque a sua alma tem um projeto que é esse propósito. E por isso você escolheu essas condições. Então, quando você vai contra, porque você está traumatizado, porque você teve medo de perder amor, nutrição ou proteção lá na infância, você vai bloquear a sua verdade, a sua expressão, e você vai passar uma vida inteira sem olhar para isso, só sobrevivendo e calando a verdade. E aí, resultados? Hipotiroidismo, como eu tive, né? Fobia social, relações péssimas, finanças travadas, relacionamentos
vazios, tristes, abusivos. Por quê? Porque você não expressa a verdade, porque você não diz não, porque você não põe limite, porque você não vive o que você veio viver aqui. Por quê? Porque você está traumatizado. Traumatizado por quê? Porque você teve medo de perder amor, nutrição e proteção da sua mãe em primeiro lugar. E amanhã a gente vai ver como que é com o pai e depois como que é a relação com Deus, tá? Tá fazendo sentido? Então deixa eu contar para vocês os estilos de mãe e aí a gente vai ver como que cada tipo de mãe tá fazendo a gente calar a nossa expressão, tá? E volto a repetir, quando eu falo de calar a expressão, tá fazendo, né? Que bom. Quando eu falo de calar a expressão, eu não tô falando de calar... Ai, não, mas eu sou super falante. Ai, mas eu falo no palco. Ai, mas eu sou atriz. Não tem problema, não tô falando só da fala. Tô falando da expressão da sua verdade, da expressão do seu propósito, tá? Você já veio com um kit, né? Um kit pronto, cheio de aptidões, habilidades, projetos para fazer isso na vida. Não dá para ir contra. É por isso que tantas, eu volto a dizer, as pessoas estão deprimidas porque elas não estão fazendo o que a alma delas quer fazer. Experimenta fazer o que a sua alma veio fazer para ver se existe depressão. Não existe. Tudo volta pro lugar, né? Então, primeiro tipo de mãe, a mãe autoritária. Como que um filho de uma mãe autoritária pode estar vivendo hoje, né, nesse estresse pós-traumático, sem expressar o seu propósito? A mãe autoritária, ela não deixa o filho expressar, porque ela tá sempre brigando, sempre mandando, sempre dando bronca. Então ela cala esse filho. Então esse filho vai crescer com medo de falar. Ele tem medo de falar e tomar bronca, tem medo de falar e ser humilhado, tem medo de falar e apanhar, tem medo de falar e ser calado, tem medo de falar e ficar de castigo, certo? Então o filho de uma mãe autoritária, ele vai ter medo de expressar naturalmente. Então, aí tá bem óbvio, né, que um filho de uma mãe autoritária vai ter dificuldade para expressar o propósito. Como que ele vai se relacionar? Olha como isso reflete nos relacionamentos. Ou ele vai fugir dos relacionamentos, né, porque ele percebe que é melhor ficar sozinho, assim ele consegue dar conta da própria vida, então ele escolhe ficar sozinho. Ou ele vai reproduzir essa mãe autoritária e ele vai entender que também precisa ser autoritário, porque para não sofrer o que ele sofreu, então ele vai ter que mandar igual a mãe mandava. Então ele também se torna autoritário, por isso que eu falo, como filhos, tudo aquilo que a gente odeia nas nossas mães, né, a gente acaba reproduzindo. Ou igual, ou a gente vai para o extremo oposto e que também fica disfuncional. Ou então, esse filho da mãe autoritária vai encontrar parceiros autoritários. Por quê? Porque esse é o modelo. Ele só sabe se relacionar dessa forma. E aí ele vai seguir calando a verdade. Ou ele vai calar a verdade, ou ele vai impor a verdade. Ah, mas pelo menos se ele for autoritário, ele está expressando a verdade? Não. Expressar a verdade do seu coração não é ser autoritário, isso é um desbalanço do seu poder. Você está tendo que mandar, você está tendo que ser autoritário. Isso também é uma forma disfuncional, porque se você for autoritário, você também vai desorganizar suas relações, né? Então, olha aí, já tem um que falou, vixe, nossa, eu sozinha para nunca mais sofrer. Tá vendo? Tá batendo? O que eu posso fazer para descobrir minha alma? Silvia, já vou te contar. Tem que assistir as 3 lives e depois tem uma aula fechada, ó. E se a avó foi cuidadora e autoritária? Galvão Verusca, aí a gente tá falando de um grande emaranhado, né? Mas se a sua avó foi cuidadora e autoritária, então toma esse modelo de mãe. Tome a sua avó como referência de mãe. E vê se faz sentido, se ela foi autoritária, se não é assim como eu tô contando. Se você foi criada por uma mãe-avó autoritária, provavelmente você tinha medo de se expressar. E das 3, uma. Ou você preferiu se ausentar, fugir, ou você se tornou autoritária também para poder ter seu lugar de voz, ou você ainda está atraindo pessoas autoritárias. Me conta se isso está fazendo sentido para você.
A Marjorie, sem voz para não ser repreendida, tá vendo? Sem voz, de novo, sem expressão. Então eu nem falo para não sofrer. Olha aí, calou a expressão. Vamos entender o segundo tipo de mãe. A mãe super protetora. É aquela que provavelmente foi filha de uma mãe autoritária ou de uma mãe ausente, alguém que teve, que recebeu de alguma forma que teve uma forma disfuncional de maternidade, e aí ela quer fazer o movimento contrário. Quando ela tem os filhos, então ela vai fazer um outro movimento. Geralmente ela teve uma mãe autoritária ou ausente, porque a mãe autoritária, ela também é percebida pela criança como uma mãe ausente, porque tem a ausência daquele cuidado, daquele afeto, daquele feminino, né? Também é uma mãe ausente, não tem o toque, não tem o afeto, né? Às vezes tem, mas na criança é o medo que fica maior. Então ela até pode receber amor, mas fica aquele medo, porque o medo é sobrevivência. Então ele vem na frente. E a mãe superprotetora? Como que acontece? Por que a mãe superprotetora calaria a verdade de um filho? Porque a mãe superprotetora, como ela protege muito, como ela toma a frente e acaba fazendo muitas coisas no lugar do filho, acaba tomando o lugar de voz do filho, ela deixa esse filho fraco. Ela deixa esse filho se sentindo frágil. Ela deixa esse filho com uma sensação de que ele não consegue fazer nada se a mãe não estiver junto. Então, às vezes, uma pessoa super inteligente, uma criança super inteligente, super capaz, super cheia de virtudes, ela acaba se sentindo fraca, ela começa a ter medo de se relacionar, medo de falar em público, medo de sair, porque ela sente que se ela não tiver com a mãe protegendo, ela não consegue fazer o que tem que fazer. Então, também fica com essa expressão da verdade prejudicada, não por falta de amor, de afeto, mas por um excesso de cuidado que não deixa ela criar recursos internos para se experimentar. Certo? E que tipo? Total sentido, mãe vó autoritária fugir sempre. Meu Deus, agora entendi porque sou assim com a minha filha. E que tipo de relacionamentos essa filha da mãe superprotetora vai buscar, né? Então, ou ela vai buscar aquele relacionamento com aquele homem, né, que é um pai para ela, né, ou com um homem ou com uma mulher, dependendo do tipo de atração que ela tenha, mas ela vai buscar um parceiro que acaba sendo um pai ou uma mãe super protetor, né, porque ela não sabe fazer nada sozinha. Ou então, né, geralmente ela vai buscar esse tipo, ela vai buscar, ou ela não vai descolar dos pais e vai ficar muito tempo ali com os pais, ou ela vai buscar esse tipo de pessoa que faça o papel dos pais, que proteja, ou um dia ela vai querer dar um grito de liberdade, e aí ela vai pra vida, né? E aí, se ela der um grito de liberdade através de autoconhecimento, através de terapia, vai ser um lindo grito de liberdade, cheio de gratidão aos pais, onde ela vai se fortalecendo e consegue fazer isso de uma forma bonita. Mas se não for com consciência, pode ser de uma forma rebelde. E aí ela vai começar a lidar com os desafios da culpa, de se sentir ingrata porque a mãe deu muito e ela não retribuiu, e aí vai criando essas disfunções todas, tá? Então a gente vê eu vejo muitas pacientes hoje, eu tenho muitíssimas delas, que são filhas super protegidas e aí casaram com maridos também que super protegem, ou às vezes casaram com maridos fracos, mas os pais ficam protegendo o casal, meio que a mãe e o pai adotam aquele casal, né? E aí adotam aqueles netos e ainda continuam, sabe? Então, ou ela atrai um marido que protege, ou ela atrai um marido tão fraco como ela, onde os pais do marido, os pais dela ficam ali mantendo aquela relação, porque esse casal ainda é fraco para ter os próprios filhos e ficam usando os recursos e a estrutura dos avós, porque eles não conseguem seguir adiante. Alguém conhece alguém assim? É mais do que normal, gente, sem julgamento, são as relações humanas, tá?
Um grito de liberdade de forma ingrata, grito de liberdade. Pronto. Aí tem um outro tipo que é a mãe ausente. A mãe ausente, ela pode ser uma mãe que faleceu, né? Ela pode ser uma mãe de ausência física mesmo. Ela pode ser uma mãe que abandonou o filho com a avó, com o pai, sumiu. Ela pode ser uma mãe que está presente, de corpo presente, mas ela é alienada, ela tá ali, mas ela tá só na televisão, ela tá só no celular, ou é aquela mãe que tá presente, mas ela só trabalha e não está com os filhos, ou ela é a mãe ausente porque ela tá doente, né? Ou ela tá em estado de depressão, ou seja, a mãe ausente é a mãe que, por alguma razão física, psicológica, emocional ou ocupação, ela não consegue se conectar com o filho. Então não tem essa disponibilidade energética de nutrição, de amor, de proteção, de atenção, esse olhar para esse filho por qualquer razão que seja. Então, o filho da mãe ausente, por que a verdade dele muitas vezes é calada, né? Gente, isso aqui não é regra geral, tá? Por que tem pessoas que expressam suas verdades mesmo quando tem as mães disfuncionais? Porque é o que eu acabei de dizer no começo. A mãe, ela é o primeiro obstáculo que você tem, que quando você supera, você vai de encontro ao seu propósito, né? Só que o problema é que quando as pessoas não superam, elas paralisam. Então, ó, a mãe ausente, o que acontece? O filho precisa ficar muito adultinho antes do tempo. Ele tem que crescer muito rápido. Então ele perde a magia, o sonho, a infância, porque ele tem que crescer, porque desde muito cedo, gente, percebam que isso não tem a ver com nível social, né? Às vezes você é filho de uma mãe muito, muito rica, mas essa mãe tá ali andando, né, viajando, trabalhando e não tem disponibilidade para o filho. Então esse filho ele começa a sentir que ele tem que tomar decisões muito cedo, que ele tem que crescer muito cedo, que ele tem que fazer por ele muito cedo, ele começa a ficar muito, muito independente cedo, ele começa a não pedir ajuda, que é ficar ultra independente, o que por um lado às vezes é positivo, essa pessoa fica super madura, só que ela cresce rápido demais. E aí, às vezes, ela até fica com muito sucesso profissional, às vezes ela até cria uma super estrutura. Só que aí, como ela fez isso motivada por uma necessidade de se sustentar, de dar conta de si sozinha, né? Seja emocionalmente, seja financeiramente, não importa. Então, depois ela vai lá na frente ficar perdida do propósito, porque ela não foi se realizar por aquilo que estava no coração. Ela foi se realizar por uma necessidade de se responsabilizar por ela mesma. Então são aquelas pessoas que às vezes até fazem algum sucesso profissional, até ficaram ricas, independentes antes do tempo, porque cresceram muito cedo, ganharam muita responsabilidade, mas depois ficam com medo de fazer uma transição de carreira, depois percebem que aquilo já tudo não tem sentido, e aí quer encontrar um propósito, mas aí tem medo. Por quê? Porque tá com medo de perder a estrutura. Porque tudo que ela conseguiu na vida dela de estrutura que ela não tinha da mãe, ela conseguiu agora através do trabalho, dos recursos. Então ela não quer perder a primeira vez na vida que ela tem essa segurança. Ela não quer perder, ela fica com medo de migrar pro propósito dela, tá? Alguém aí tá se identificando? Eu, a minha, não me queria, disse isso pra mim. Então, Renata, é isso. É muito triste, mas a gente pode ressignificar tudo, tá? E aí, nos relacionamentos também, né? Ela também vai encontrar esse tipo de desafio, né? Às vezes porque fica muito independente e aí já não quer se relacionar, porque aí já conseguiu conquistar tudo o que queria, se realizar muito cedo, né? E aí já fica um pouco mais intransigente para os relacionamentos, e aí vem todas as repercussões, né? Não tive sucesso antes e agora eu tô nas curas. Que bom, Gi Moreira. Ó, com certeza, minha autoritária e protetora. Muito bom. Depois, gente, tem um outro tipo, tem mais 2 tipos que eu pus aqui, tá? E aí, se faltou algum, vocês me falam, ó.
tem a mãe infantil. A mãe infantil é aquela mãe infantilizada, né? Ela paga de gatinha, ela não tem responsabilidade, ela compete com a filha. Ou então ela nem compete com a filha, nem paga de gatinha, mas às vezes ela tem um comportamento infantilizado, ela ainda está buscando as questões que ela não conseguiu resolver da criança dela, ela está ainda buscando preencher hoje. Então essa mãe infantilizada, o que acontece? O filho inverte o papel e aí ela acaba virando filho da filha. Então, as mães infantilizadas geralmente vão ter uma filha, um filho, né, que ficam meio responsáveis por ela. Então, às vezes é a mãe alcoólatra, né, ou é a mãe infantilizada que faz besteira, que é viciada em jogo, que sai só pra namorar e não cuida da casa. Tem muitas mães que estão na fase errada, né, e sem julgamento, gente, é a história de vida delas e elas estão buscando alguma coisa que elas não conseguiram resolver ainda. Mas aí o que acontece? As filhas ou os filhos se tornam pai da mãe ou mãe da mãe. Ou aquela mãe que não consegue dar conta do filho e aí o filho que vira pai e mãe. Então, essa inversão também vai fazer com que esse filho não tenha muito poder de escolha, porque ele muito cedo tem que adultecer, né? Ele muito cedo tem que ir atrás de cuidar dessa estrutura que deveria cuidar dele, então ele deixa de receber, porque o filho é o que recebe, ele deixa de receber e muito cedo ele vai se tornar responsável pelos pais, pela estrutura, pelos irmãos. E isso também muitas vezes gera uma desconexão, porque ele foi pela necessidade de prover, de cuidar e não pelo coração. Ele não teve tempo de ouvir o coração, ele não teve tempo de desenvolver o que ia levá-lo ao propósito, tá? Isso acontece com mães infantilizadas e isso acontece também em casos de famílias, por exemplo, que tem um grande trauma, um grande problema. Então, por exemplo, a mãe não é infantilizada, mas ela teve um dos filhos nasceu com uma deficiência, ou um dos filhos se meteu com drogas, um dos filhos deu um problema, preocupou muito esses pais, então esses pais começam a ficar muito preocupados com esses filhos e o outro filho então começa a querer salvar esses pais, porque ele fica com tanta pena, ele vê o sofrimento dos pais, ele vê o peso que esse irmão, seja por doença, por drogas, por qualquer coisa, acaba sendo para os pais, e aí ele assume um lugar de salvador dessa família. Então ele fica adulto muito rápido e geralmente ele se dá muito bem, geralmente ele ganha bastante dinheiro, geralmente ele vira um super provedor, vira um bom pai de família, mas ele vai ficar sempre atraindo relações, né, aonde as pessoas dependem dele, porque como ele teve que ficar mais adulto, ele teve que ficar maior que os pais, ele se tornou o pai ou a mãe. E quem está no adulto, quem é pai e mãe, atrai o que para a vida? Atrai crianças para nutrir. Então, esse é o cara que vai ter sempre amigos e parceiros e filhos infantilizados, né? Porque ele é aquele adulto nutridor. Ele é um ótimo provedor, porque desde cedo ele começou a ser nutridor dos próprios pais, ele inverteu. Então ele nutre todo mundo. Só que isso vai deixá-lo exaurido. Por quê? Porque ele nunca vai se priorizar. Ele nunca vai viver o sonho dele. A vida dele é fazer dinheiro, fazer energia, criar energia para nutrir crianças, né? Então, o que essa pessoa precisa? Precisa ressignificar lá atrás para ir para um estágio, sair do adulto para o estágio do sábio. O sábio escolhe as crianças que vai nutrir, mas ele não fica atraindo só crianças. É aquele cara, aquela mulher que tem amigos que estão sempre fazendo ele de terapeuta, né? Só amigos infantis que precisam dele para tirar das roubadas, para pedir conselho. Nunca ele tem uma troca equânime, ele tá sempre nutrindo. Alguém aí se identificou? A minha quis dar fim na minha vida quando eu te... Nossa, Jurema. Calma, pessoal, são muitas histórias tristes e traumáticas. Agora vocês estão entendendo? Com tantos traumas, com tantos dramas, por que a gente vai desconectando do propósito? Porque isso reverbera depois numa fase de vida.
reverbera porque essa é a sua percepção. Esse é o seu modelo. Então você não consegue enxergar de outra forma, né? Esse é o seu modelo. Você vai sempre agir de acordo com o seu modelo. Como se ressignifica um deveria ter abortado? Sei que isso atrapalha a minha vida até hoje. Ressignifica. Ressignifica com certeza. Eu vou falar mais sobre isso, tá? Eu tô aqui falando... Hoje eu tô contando como isso acontece. Eu não tô falando pra vocês como que vocês vão resolver, mas dá pra resolver maravilhosamente, tá bom? Sigam as 3 aulas que vocês vão entender. Bom, e aí o último tipo que eu coloquei aqui é a mãe dramática, tá? O que é a mãe dramática? É aquela mãe... Aliás, não é mãe devota. A mãe devota é aquela mãe em tempo integral, ela é devota aos filhos, a função dela é mãe, o propósito dela é ser mãe, a vida dela é ser mãe. Então, muitas vezes essa mãe, ela assume esses filhos como função de vida, então depois ela se torna um peso para esses filhos, porque ela não tem mais nada importante para fazer na vida que não seja cuidar dos filhos. Só que esses filhos vão crescer, esses filhos vão querer sair de casa, esses filhos vão querer casar, e aí ela vai se sentir completamente perdida, porque se o propósito de vida dela é só a maternidade, claro que a maternidade é um propósito lindo, né? Mas ele não pode ser o seu único propósito, porque senão você não vai dar os seus filhos para o mundo, e os seus filhos são do mundo, os seus filhos têm direito, né, à experiência deles. Então, essa mãe devota, muitas vezes, ela acaba sendo um pouco manipuladora e dramática. E muitas vezes, ela traz para os filhos uma culpa, de tipo assim, olha, eu abri mão da minha vida, eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu abri mão de tudo por amor a vocês, né? Eu abri mão de tudo por amor a vocês, eu perdi a minha vida, eu perdi a minha juventude para cuidar de vocês, e aí ela entra nesse tipo de chantagem, então ela coloca o filho em dívida, né? Às vezes isso é muito sutil, às vezes ela não fala, tá? Não é toda mãe devota que fala pro filho, que joga na cara. Essas são as mais manipuladoras, mas tem umas que não jogam. Para elas tá tudo bem, mas aí isso também cria uma grande culpa nos filhos. Porque o filho fica vendo aquela mãe dentro de casa, sem sair, sem se divertir, e conforme ele vai crescendo, ele vai falando, meu Deus, e se eu casar? Como minha mãezinha fica? E aí, o que vai acontecer? Esse filho também vai ficar com medo de sair de casa, de se apaixonar, de fazer um intercâmbio, de viajar. Por quê? Porque ele tá sempre em dívida com essa mãe, né? Às vezes isso é mais velado ainda, tá? Às vezes ele acha que se ele seguir o coração dele e o sonho dele for trouxer um certo distanciamento da mãe, ele vai se sentir ingrato, ele vai se sentir injusto, então ele deixa de viver o sonho dele, ele deixa de viver os amores dele, ou ele tá sempre trazendo a mãe pra relação. Vocês já viram Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol de Portugal? Ele mora com a mãe, né? Até hoje, assim, a mãe mora com ele, não sei o quê. Então é esse tipo de filho, ele é tão grato à mãe, porque a minha mãe sacrificou a vida por mim. Gente, as mães fizeram uma escolha, isso é livre-arbítrio de alma. Não importa como você veio, são contratos de alma, as almas fazem escolhas. O filho tem direito de receber, e no dia que você tiver o seu filho, você tem a obrigação de dar para ele enquanto ele precisar. Não é que você vai ter que dar para o seu filho para o resto da vida, chega uma hora que ele vira adulto e vai para a vida, mas enquanto o seu filho for dependente, né, você tem que dar, o filho recebe. E os pais, como quiseram trazer os filhos, eles se doam para os filhos. Isso é responsabilidade, isso é ser adulto. Mas essas inversões, elas vão calando a nossa verdade, vão tornando a gente, vão colocando a gente em dívida, né? Então, que eu tenho para falar sobre isso? Tem mais algum tipo que eu não falei aqui? Eu acho que aqui eu englobei todos, né? Ó, meu casamento falou, minha mãe morou comigo. E aí... JP Moreira, funcionou? Funcionou sua mãe morando com você? Escuto sempre isso. Olha,
Meu filho se tornou um adulto provedor, ganha dinheiro, cuida da família, dos amigos, está sempre ajudando a todos, gastando suas energias. Então, Janeluce, tá vendo? Com certeza essa história deu força para ele, e ele é um motivo de orgulho, e hoje ele tem essa força de ser provedor. Mas será que é justo ele tirar tudo dele e dar para os outros? Será que lá na frente ele não vai se ressentir ou ele não vai se sentir injustiçado por ele não estar podendo olhar para os sonhos dele, para o propósito dele e tá sempre carregando? Será que isso a longo prazo não é muito exaustivo, né? Então a gente tem que olhar para essas coisas. Olha, eu fui uma criança adulta. Muitos de nós, né, os curadores geralmente são crianças adultas. Gente, não precisa de um grande trauma e um grande drama para você ter essas questões, tá? Por exemplo, os filhos mais velhos, eles geralmente ficam adultinhos antes do tempo. Porque quando o mais novo nasce, a mãe e o pai falam: ai, cuida do seu irmão, não sei o que, agora você é mocinha, não sei o que. Então não precisa de grandes dramas e traumas, tá? São situações. Muitos filhos mais velhos se tornam mais adultinhos. Ou então os filhos mais velhos são ovelhas negras, né? São mais porra louca, daí o mais novo fica super responsável porque ele fica preocupado, ele vê os filhos, gente, eles são iguais, não me entendam mal, mas a natureza é perfeita. Os filhos são como os cachorrinhos, os pets, né? Eles veem os pais como a sua primeira fonte, centro de proteção, amor, nutrição. Então, a natureza inata de um bebê, de uma criança é assim: eu prefiro me sacrificar e ficar eu com o sofrimento, eu doente, porque eu tenho alguém que me cuide, a ver os meus pais correndo risco. Então, um filho, entre ele adoecer e um pai adoecer, ele escolhe ele adoecer. Porque se ele adoece, o pai cuida dele. Mas se o pai adoece, ele tem risco de perder essa proteção, esse Deus dele. Entende? Então, às vezes, um filho que vê os pais sofrendo por causa de outro filho, eles sempre vão tomar essa atitude de se tornarem responsáveis. E aí eles vão crescer antes do tempo. Bom, em todos os casos, por qualquer razão, a expressão da sua verdade é muito desafiadora, né? Porque esses são os desafios que a sua alma mesma criou nesse tempo. Muitas coisas são óbvias, tá? Muitas vezes você fala: eu não pude ser eu não pude ser cantor porque meu pai queria que eu fosse doutor. E meu pai dizia que se eu fosse para uma carreira dessas eu não ia dar certo, ou ele não olhava mais na minha cara. Muitas vezes isso é verbalizado, mas muitas vezes essas ideias estão no ar. Essas ideias são percebidas, essas ideias vêm da percepção, vêm da dinâmica e não são faladas. E é por isso que é tão difícil a gente identificar e mudar. Por isso que é importante chegar na vida adulta e perceber: opa, tá empacando? Vou para terapia, vou me conhecer, vou entender aonde começou isso para que eu possa mudar, tá? Por exemplo, para a gente finalizar isso, existe um movimento que muitos filhos fazem e que eles impedem o próprio sucesso, a própria abundância, né? Que é assim: como que eu vou brilhar agora? O cara tá lá, faz sucesso, tá super bem, de repente ele boicota e tem uma super queda, ou ele perde tudo, porque inconscientemente ele sente que está sendo injusto. Por quê? Porque ele acreditou, no subconsciente dele ficou um registro assim: minha mãe largou todos os sonhos dela. Minha mãe era para se casar com um homem lindo e maravilhoso. Ela largou todos os sonhos para casar com meu pai, teve uma vida de sacrifícios, envelheceu e morreu e ficou uma vida de sacrifícios para me criar. Aí o filho vai lá, quando ele tá famoso, ou quando ele tá rico, ou quando ele tá próspero, ele cocria alguma situação onde ele perde tudo. Para quê? Para ele se sentir próximo e grato e pertencente a essa mãe, para ele não se sentir traidor dessa mãe. Então tem movimentos inconscientes que a gente faz de boicotar a nossa própria abundância, o nosso próprio sucesso, que se nós não estamos atentos, a gente acaba fazendo movimentos
esdrúxulos, né? E colocando por água abaixo tantos sonhos e tantas coisas, porque a gente não curou a nossa relação de culpa, de dívida com os nossos pais. Isso é muito sério, isso é importantíssimo de ser trabalhado, tá? Deixa eu ver aqui. Meu filho... Sou divorciada, divorciou, né, a Marjorie? Marido que não deixa a mãe não casou de verdade. Pois é, muito complicado, né? Tem que mandar o marido para terapia. Simone, tem aquele tipo que abrange características de alguns outros tipos, né? Sim, sim. Por exemplo, a mãe autoritária, ela pode ser autoritária e superprotetora, né? A mãe infantil pode ser infantil e superprotetora. Então, assim, com certeza você pode misturar tudo, são perfis, né? Mas ninguém é uma coisa só, são tipos e como esses tipos podem estar modulando a falta de expressão da verdade interior dos filhos. O do meio que sofre, ó, muito precisa essa tipificação e suas consequências. Que bom, Si. Que live incrível, que bom. Fico muito feliz. Caramba, isso faz muito sentido, Salzinha. Minha vida repete a da minha mãe, sim. Sou eu. Sempre fui culpada pela vida, infeliz da minha mãe, ó, divorciada, câncer. E é isso, pessoal. Então, assim, ó, o que eu quero que tenha ficado claro hoje é que eu vou fazer o seguinte, já estamos com 1h20 de live, ficou faltando só uma partezinha que eu coloquei. Vai, 5 minutinhos para amanhã a gente poder falar de pai, tá? Então, assim, quais são os níveis da percepção? Então, agora a gente explicou que a primeira relação com a abundância é com a mãe, né? Ai, gente, é tanta coisa pra falar. Eu vou falar amanhã na live do pai, que o pai tem menos pra falar, porque a mãe é muito importante. Não é que o pai não seja, mas ó, deixa eu só dar um spoiler. Todo mundo fala que nós somos 50% pai, 50% mãe, mas isso não é muito verdade, tá? Homens, não se ofendam. A verdade é que nós temos, assim, geneticamente, pelo nosso DNA nuclear, aquele DNA dos cromossomos, sim, somos 50% pai, 50% mãe. Mas uma coisa que é científica, pouca gente fala, mas é ciência, podem pesquisar aí, tá? Até eu tenho uma irmã que é legista, e os legistas sabem muito bem disso porque eles trabalham com isso. Então, assim, nós temos um DNA, além do DNA nuclear, nós temos um DNA chamado DNA mitocondrial, certo? Suas mitocôndrias têm DNA. O DNA mitocondrial não é 50% pai, 50% mãe. Ele é 100% mãe. 100%. Você não tem. Não existe um ser humano, a não ser que seja uma anomalia, com DNA mitocondrial do pai. Isso faz parte da natureza. Então, só para vocês entenderem a importância da gente trabalhar a mãe, tá? O seu porque o DNA mitocondrial do pai, ele tá na caudinha do espermatozoide, então ele serve para dar energia, né? A mitocôndria do homem, ela tá na cauda para dar energia para que o espermatozoide consiga correr e fecundar o óvulo. Depois que ele fecunda, ele relaxa, como qualquer homem, né? Depois que fecundou, relaxa. Então, o espermatozoide se comporta igual. Aí aquelas mitocôndrias acabam. A mãe que passa todas as mitocôndrias. Então, tanto os homens quanto as mulheres, tudo que há de DNA mitocondrial é passado pela mãe. Só aí a gente já vê que não somos 50 e 50, né? A mãe já tá apitando mais. E mais um dado interessante para vocês saberem é que a linhagem da mãe registra muito na gente. Por quê? Porque se a gente pensar em percepção celular, né? Tecnicamente, uma parte de todos nós já esteve dentro da barriga da avó. Eu sei que isso é estranho, mas isso também é verdade. Por quê? Uma menina,
ela tem todos os óvulos da vida dela, todos os óvulos que ela tem na vida já nascem com ela, já estão nela enquanto ela é um feto, né? Então, por exemplo, quando eu estava grávida da Helena, a Helena dentro da minha barriga já tinha todos os pequenos óvulozinhos que serão meus netos. Ou seja, eu já carreguei meus netos, tecnicamente, pelo menos a parte da Helena, né, não do pai. Eu já carreguei os óvulos da Helena na minha barriga, tecnicamente. Ou seja, o que nasceu nela, que vão ser todas as potencialidades que já existem dentro dela, que são todos os óvulos que já nascem na mulherzinha, né? Qualquer óvulo dela que seja fecundado hoje e gere uma vida, tecnicamente já existia dentro da minha barriga quando ele esteve na minha barriga. Então eu carreguei os óvulos que são os meus netos. Todas as mulheres carregam os óvulos que serão seus próprios netos. Se tiveram menininhas, né? Se você é mãe de menino, então você não está carregando seus netos, porque o espermatozoide ele é formado depois na vida. Mas se você é mãe de menina, você já carrega os óvulos que vão ser seus netos dentro de você quando você está grávida das suas filhas. Então, as suas percepções são passadas para esse feto. Se pela epigenética, né, e também pela genética, esses óvulos também são células dentro dessa mulher, então todas as percepções que estão passando em todas as células desse feto também estão chegando nos óvulos que serão os seus netos. Então dá para entender aqui pela ciência que a mulher manda muito mais e que a gente tem que falar muito mais da mãe do que do pai? Não quero ser injusta, mas a mãe está sim governando muito mais seus aspectos, dá para entender? Mas o pai também, tá? Só que primeiro é a mãe, não adianta. E na aula de terça falaremos mais? Amanhã? De terça? Ah, sim, na aula de terça. Terça-feira que vem, é assim, ó, eu tô fazendo essas 3 aulas agora. Hoje sobre mãe, amanhã sobre pai e quarta-feira sobre a relação com Deus. Quinta-feira, né? Que são as 3 referências, é o que eu chamo de trindade original, a trindade original da sua vida, né? Pai, Filho e Espírito, é Pai, Mãe e Deus. Você é feito disso. Então, nessas 3 aulas a gente tá falando desses aspectos. E aí, quem quiser participar, como que é a aula que a gente fez? Expresse a verdade do seu coração e brilhe no palco da vida. Vai ser terça-feira às 19h. Então, eu criei uma aula chamada Expresse a verdade do seu coração e brilhe no palco da vida. Ela já é mais específica, ela já vai ensinar o modo como a gente faz isso, a técnica como a gente trabalha para limpar tudo isso, tá? Então, essa aula vai acontecer na terça-feira que vem, às 19 horas do Brasil, só que ela é fechada, porque essas 3 aqui eu tô dando abertas para quem tem interesse, quem tá chegando, quem é novo. Quem quiser realmente saber mais especificamente sobre esse método que eu criei para trabalhar nessa trindade original pai, mãe e filho, vem para essa aula de terça-feira que é fechada no Zoom, não vai ser por aqui, tá? Ali eu vou contar o método que eu criei para trabalhar com esses 3 pilares. Se você quiser conhecer, é novidade, é lançamento meu, porque é baseado no meu conhecimento de Theta Healing, no meu conhecimento de outras filosofias, de outros exercícios e principalmente na minha experiência de mais de 5.000 atendimentos. Então, eu criei um método para trabalhar pai, mãe e relação com Deus, porque eu tenho certeza que isso tudo vai destravar completamente a sua vida, tá? Se você tiver interesse nessa aula, quando acabar essa live aqui, você vai no meu direct, escreve a palavra propósito e você vai receber o link, porque você vai entrar no grupo, porque o link vai ser mandado só por ali, tá? Olha, o filho em dívida eterna, então, dívida eterna não dá, esse é um problema. Eu trabalhei muito dívida. Gente, eu tinha um problema na tireoide, eu tinha que tomar Sintroid pro resto da vida. Quando eu comecei a trabalhar nas minhas questões, eu recebi uma cura. Eu não uso mais Sintroid, eu não tenho mais problema na tireoide. Eu nunca trabalhei especificamente a minha tireoide. Eu trabalhei as minhas questões com mãe, principalmente com mãe e também com pai. Ai, Carol, mas por que você trabalhou mãe e pai? Você tem tanto problema com a sua mãe e com o seu pai? Não.
eu estava sofrendo muito no meu litígio. Então eu fui trabalhar meus dramas, meus ressentimentos, minhas culpas, minhas rejeições com o meu ex-marido, a minha culpa que eu carregava com as minhas filhas, o ressentimento que eu tinha dele, o remorso que eu tinha também por ter querido separar, a raiva que eu tinha de mim mesma. Esses aspectos eu fui trabalhar. Trabalhava também situações que eu criava com um namorado, trabalhava situações que eu criava com os meus amigos, trabalhava perrengues no meu trabalho, trabalhava questões financeiras, só que cada vez que eu trabalhava questões de relacionamento, culpas, medos, rejeições, remorsos, perrengues, prosperidade, trabalho. Cada vez que eu trabalhava qualquer um desses aspectos que eram urgentes e vitais e que estavam me fazendo sofrer, aonde eu chegava? Na mamãe. E depois que eu trabalhei muito a minha mãe, comecei a chegar no meu pai. E aí passei anos trabalhando meu pai até curar a minha relação com eles. Enquanto eu fiz isso, naturalmente, a minha tireoide se curou. A minha expressão abriu, e olha que interessante, tireoide, chakra laríngeo, chakra da verdade, né? Por que o chakra da sua expressão é o próximo chakra depois do cardíaco? Por eletromagnetismo, é a verdade do seu coração que você quer comunicar, é o seu propósito. Conforme eu fui limpando aquilo que estava me atormentando, eu fui automaticamente curando a minha mãe dentro de mim, curando o meu pai dentro de mim, curando a minha relação com Deus dentro de mim, me firmando em Deus. E dessa forma, quando eu vi, eu estava conectada com o meu propósito ensinando Theta Healing. E curada. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão... e aí, qual é o método que eu criei agora? Entendendo que tudo leva a Roma, né? Ou seja, tudo que você chegar para trabalhar vai chegar lá na infância, na mãe, no pai, na origem, nesse primeiro círculo íntimo, nessas primeiras percepções e muitas vezes nos seus ancestrais. Muitas vezes seus ancestrais têm que trabalhar ancestral. Eu criei um método onde a gente já começa direto a trabalhar na fonte. Mãe, pai, ancestral e Deus. Porque aí eu tenho certeza que isso vai abrir muito, tá? Mas isso é assunto para aula fechada, quem tiver interesse. Quem não tiver interesse e quiser só ficar aqui entendendo o pai, a mãe e Deus, vem amanhã e depois de amanhã. Amanhã, então, eu vou ficar devendo para vocês os aspectos, os níveis de percepção que você pega da abundância e da comunicação da sua mãe. Por exemplo, vamos falar de epigenética, vamos falar de como que é na barriga da avó, como que é na barriga da mãe, como que é no período de lactação, como que é a primeira infância, essas percepções, o que aconteceu ali, e aí a gente vai passar então para o pai. E depois a percepção da relação da sua mãe com seu pai, porque isso também vai ditar muito seus relacionamentos, são seus modelos, não tem como fugir. Ou você vai querer ir para o oposto, mas sem ter digerido isso, o oposto também vai ser disfuncional, ou você vai se manter na mesma. Então é melhor olhar, curar e mover adiante, tá bom? Minha vida repete a minha mãe, fato, todo mundo. Sou eu, sempre fui culpada pela vida infeliz da minha mãe, divorciada, câncer, por ouvir tudo isso. Obrigada, Carol, incrível, que bom, gente. Mais uma vez eu passando do horário, é muito lindo isso, se você é prova disso, né? A gente tá fazendo um trabalho lindo e você também, como psicóloga, sabe. É por isso que somos muito parecidas, mais com as nossas avós do que com as nossas mães, né? Muitas vezes sim. Isso, então escreva um propósito lá no meu direct, tá bom, pessoal? Deixo vocês com um grande beijo, voltem aqui pra gente... A Sol, eu quero a Lelê, que a Sol querendo pegar minha filha. Ela te ama, Solzinha, eu também. Hipertireoidismo de Hashimoto, vou pra aula fechada. Vem, Graziele, vem que você vai amar. Consigo assistir novamente essa live amanhã, antes da live sobre o pai? Lilian, vou fazer de tudo para deixar aqui. Às vezes o Instagram tomba, por isso é bom vocês sempre estarem aqui, mas a gente vai fazer de tudo para salvar. Artrite reumatoide, gratidão por tanto, Carol, que bom, fico feliz, live maravilhosa, ai que gostoso. Elô, gratidão, Simone, live incrível, ai que bom, pessoal, olha, muito obrigada, vou deixar vocês aqui com um beijo muito carinhoso, são 2:30 da manhã aqui pra mim, mas eu tô super energizada, feliz, e amanhã de novo no mesmo horário,
Oi, Melzinha, Elcio, querido. Amanhã temos mais, então. Vamos continuar a mamãe e vamos passar pro papai, tá bom? Beijo enorme. Robertinha, linda, Karina. Ai, muito obrigada, pessoal. Divulguem essa live, porque eu acho que é de interesse de muita gente. Acho que todo mundo tem que ter esse conhecimento, tem que se entender, né? E um pouquinho de insights que vocês fazem aqui já é cura para a vida, né? Só o entendimento às vezes já limpa o coração, mas se eu fosse vocês, eu continuaria vindo. Dorinha, linda, também amei você aqui, Renata. Os meus alunos meus alunos ficaram comigo ontem até, sei lá, para mim já eram 5 da manhã e agora estão aqui de novo. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo enorme. Até amanhã.